estamos de volta com o nosso cotidiano. E olha, gente, vocês sabem que aqui na nossa casa, assuntos variados é o que não falta. A gente sempre fala de diversos assuntos no nosso programa. E você de casa muitas vezes pergunta pra gente: ah, João Leide, eu não consigo me concentrar. Ah, às vezes eu não consigo, no meu trabalho eu tô perdendo rendimento. Ah, a minha família não tá legal, eu não consigo mais tolerar meu vizinho. Ih, rapaz, calma, porque tudo isso é uma situação que envolve estresse. E o estresse hoje em dia tá desde criança até o adulto. Todo mundo hoje tem essa doença que é o estresse, que até um tempo atrás ninguém conhecia e hoje ela tá aí, explodiu no mundo, para falar a verdade. E pensando em você de casa, o nosso programa trouxe uma especialista para você, digamos, relaxar ou começar uma doutrina para ter uma vida mais saudável, mais prazerosa, com menos estresse. Hoje na nossa sala eu recebo a professora de Yoga e Meditação, Arminda Martins. Muito boa noite, Arminda. Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Ah, eu que agradeço. Fiquei surpresa quando você me chamou. Mas olha, é uma delícia a gente tava conversando aqui nos bastidores, no intervalo. É uma delícia, gente. A Arminda tava me contando várias macetes do yoga, da meditação. Eu falei pra ela que eu não acreditava. Ela falou, mas não precisa acreditar, é comprovado. E de fato, yoga é comprovado, né, Arminda? É comprovado, é. Como que funciona? O que é o yoga? Pra gente começar a entender, lá em casa, o pessoal em casa, yoga, mas o que é isso? O que é o yoga? O yoga é você estar conectado com você mesmo. É uma conexão É você comigo conhecer mesmo. o seu corpo, conhecer a sua respiração, conhecer o padrão dos seus pensamentos. Nós somos o que pensamos, segundo o yoga. Então a gente passa a vida inteira sem saber o nosso padrão mental. Qual é o tipo de pensamento que predomina em mim? Certo. É isso que vai construir o meu dia a dia, a minha qualidade de vida. E desde quando existe o yoga, assim? Olha, a data não pode ser precisa. Certo. Mas acredita-se, e pelo carbono 14 foi constatada uma peça encontrada em escavações de 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo. 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo já tinha yoga, já existia Era uma peça de um material parecendo argila, na posição de yoga, na posição de lótus. E o yoga olhava para a região entre as sobrancelhas. Foi calculado pelo carbono 14 e deu aproximadamente, possivelmente muito mais, certo. né? Mas o que hoje, nos estudos de hoje, a ideia é que seja 4, 5.000 anos antes de Cristo. E o que consiste? O yoga, então, você disse que consiste em a gente estar conectado com a gente mesmo. Mas qualquer pessoa pode fazer? Qualquer um. Criança, adulto, terceira idade. Criança, a partir de que idade? Em grupo, em espaço de yoga, em estúdio de yoga, geralmente a partir de 4 anos. 4 anos de idade eu posso fazer? Porém, quando eu tive meu neto, quando eu comecei a fazer com ele ainda bebê. Um bebezinho? Bebezinho, ainda não tinha feito 1 ano. Eu fazia a coordenação do movimento, pé esquerdo, mão direita, ia falando, ia desenvolvendo o cérebro e o corpo coordenado. Olha, eu fiz o tempo todo com ele exercícios desde que ele nasceu. Maravilha, olha, de bebezinho até o adulto pode fazer o yoga, uma meditação, para você ter uma vida muito melhor. Agora, Arminda, me fala uma coisa, tem diferença no yoga para profissionais, para criança, para adulto, ou eles são todos tratados igualmente? Tem diferença. Tem diferença porque depende dos objetivos do ciclo de vida que você está vivendo. Uhum. Suponhamos que é um adolescente que vai fazer concurso para o Enem. Tá. Então, o que ele necessita? A memória em dia, afiada, e a concentração mental. Certo. Então, o yoga vai, nesse caso, focar mais essa necessidade. Se é para uma criança, aquela idade de 4 a 12 anos, 4 a 12 anos mais ou menos, o yoga é muito lúdico. Faz os exercícios usando um tema de uma história, dramatizando. Ambientação. A ambientação. Suponhamos que nós estamos entrando numa floresta. Vamos imitar as árvores. Posição de equilíbrio. Agora nós vamos atravessar a ponte sobre o rio. Aí vai pulando, usando os suportes para também equilíbrio e
concentração, Voltado para mas tudo aquela lúdico. turma. Voltado para aquela Voltado turma, para aquela história. faixa etária e para uma história. É. Gestante já é outro foco, Certo. né? Etc. Ah, Terceira que legal. idade, trabalhando muito articulações. Faixa etária e profissionais, para tudo Isso. tem um foco e aí você direciona É. aquela meditação e yoga para Exatamente. aquele problema que ele precisa naquele momento. Por né? exemplo, empresários, executivos, né? Olha, é importante. Olha o estresse. O dia a dia é muito complicado. Em média, quanto tempo dura uma sessão? 1 hora. 1 hora. 1 hora por dia ou eu tenho alguns dias? A sessão de yoga que eu faço lá no meu espaço é 1 hora. E geralmente a maioria predomina 1 hora. Ah, tá. Mas eu posso. É feito todos os dias ou você especifica alguns dias da semana? Não é necessário. 2 vezes por semana basta. é o básico. Basta é normal. 2 vezes. Ah, legal, legal. E é tão bom, gente. Agora, a nossa convidada hoje, a Arminda, ela vai nos dar alguma ideia de alguns básicos que do yoga faz para sua vida. Por exemplo, ela estava conversando comigo, ela disse que existe o método certo para respirar. Que eu não sabia nem isso. Primeiro a começar, porque, olha, você deve estar em casa assim pensando, olha como ela já está numa posição mais confortável, que ela até disse que é um padrão até para se sentir confortável. Eu posso, diretor, também, porque eu deveria estar. Eu não, o diretor falou que eu não cabo na cadeira. Que eu não encaixo na cadeira. Por isso que é para eu não tentar fazer. Eu vou fazer no chão, viu, senhor diretor? Mas existe mesmo um método certo para respirar, Arminda? Existe, Eu claro. vou tentar fazer da minha forma aqui para acompanhar a Arminda junto com você em casa. Eu começo explicando por que essa postura Exatamente. é facilitadora. É facilitadora. Porque nessa postura nós sentamos naturalmente sobre os isquios. Os isquios são aqueles 2 ossinhos que ficam na base das nádegas. Ah, tá. Eles são a sustentação da coluna. Aí você tem uma posição. Quando nós ereta. sentamos sobre os isquios, a coluna fica certinha. E aí ela libera os pulmões para eles se movimentarem livremente. Ah, quer dizer, então não é porque é Se bonito. você tiver assim, Exatamente. o que acontece? A coluna está fazendo uma curva. Aí os pulmões não estão abertos no seu potencial normal. E aí o oxigênio, ó, pouquinho. Menor. Diminui. Diminui, porque diminui o volume para o oxigênio Entendi. nos pulmões. Aí você fica subnutrido de oxigênio. E já começa a dificuldade. Aí o teu potencial já é menor. Já cai. Ah, entendi. Então, a postura assim, ela é confortável em vários sentidos. Claro que é difícil para quem não pratica. Mas para quem pratica, acaba ficando facílimo. Entendi. E confortável e saudável. Porque assim você respira bem. Certo. E nós não vivemos sem respirar, né? Exatamente. Mas também não sabemos respirar. Nós direito. também não sabemos respirar. E qualidade de vida é igual a qualidade de respiração. Olha aí. Porque é a quantidade, o volume de oxigênio e de energia que você tem. Se você respira... É o que faz, é o que move, é o nosso combustível. Exatamente. É o nosso combustível. É o nosso combustível. Então, a postura é fundamental para você respirar bem. Vou tentar ficar mais reto possível aqui. Então, cadeira que você fica assim... Olha aí, diretor, vamos trocar as cadeiras aqui do estúdio, hein? Já começa por aí. Eu tô rendendo menos, porque não pode ficar mais assim. Tem que sentar sobre os isquios. Sobre os Isquios. isquios. É fácil você achar. Lá na pontinha da nádega tem um biquinho aquele achou? ossinho que dói às vezes, amigo. Você bate assim no chão, Senta dói. sobre ele. A tua coluna fica certinha. Ah. Certinha com as curvas naturais, Certo, claro. certo. E pra gente começar um exercício de respiração, como é que seria? Então vamos lá. Os exercícios de respiração são vários. Mas eu gosto muito nas minhas aulas de um facílimo, que qualquer um pode fazer em qualquer lugar, até os executivos. Certo. Então, você arredonda as suas mãos, tipo uma concha, e coloca aqui, ó. Dá licença. Coloca aqui nessa lateral, aqui, ó. A mão espalmada, arredondada, pegando esse arredondamento lateral. Sente as costelas. Os dedos estão aqui. Sentiu? Senti. Arredondou aqui? Aqui. Senti. Então você vai inspirar pelas narinas
Fica aqui, ó, pra mim, por favor. Que aí Aqui? fica melhor aqui. Aí. Isso. Aí você vai inspirar pelas narinas, sentindo o ar expandir na lateral as suas costelas. Percebe isso? Olha, inspirou, Ele abre. abriu? Abriu. Ótimo, é isso. Aí você solta o ar e sente voltar, enxugar. Outra vez, inspirou, abriu. Você está abrindo espaço para mais oxigênio. Outro. Essa aí é a parte média dos pulmões. Agora vamos à parte básica, que é o diafragma. Diafragma. Aí acabaram as costelas aqui? Acabou? Acabou. Coloca as mãos. Não tem mais osso. Não. Junta a ponta dos dedos. Aí você vai inspirar para que os dedos se separem. As mãos não andam. Só quem vai andar é o diafragma. Ó. Olha a distância que ficou. Agora eu vou soltar o ar. Ó. Tudo isso feito com a musculatura abdominal. Os dedos ficam parados. Ó, outra vez. Inspirei pelas narinas. Separou os dedos. Tá pegando? O seu tá direitinho. Agora o meu acho que Mas também, 32 anos fazendo isso. Soltei o ar. Voltou. Aqui, ó. Pois é, o meu. É isso. O teu não mexe, mas vai mexer. É só você constante. treinar. Tem que ser Quem chega lá nas Olimpíadas, treinou, ó. Muito, né? Pois é. Nossa, gente. Esse da respiração, sensacional. Vou treinar em casa. Você viu, diretor? O diretor fez lá também. Disse que não Entendeu? mexeu. Ah, e a partir deste exercício, quer dizer, já aprendemos a respirar. Você começou o treino para aprender a respirar. Ah, o treino. Então você aprendeu a abrir as laterais e abrir aqui. Então vai ter muito mais oxigênio. Certo. Os neurônios as sinapses vão melhorar. Certo. E aí você vai ter energia para continuar o treino. Ai, que maravilha. E aí, gente, isso facilita. Claro, não é no primeiro dia, né? Claro que não. Então, você tem que ter uma rotina, começar a praticar, para começar a obter os resultados que estão direcionados àquele teu problema, que o profissional sempre vai identificar e fazer aquela meta. Claro. Em média, para a gente começar a obter um resultado, em quanto tempo? Depende. Se eu fizer as 2 vezes por semana, rigorosamente. 2 vezes por semana é pouco para isso, viu? 2 vezes por semana a prática do yoga completa, o circuito todo do yoga. Uhum. Agora, respirar, você respira 24 horas por dia. Esse né? seria diário. Esse é diário. Esse é diário. Eu costumo dar trabalho de casa para os meus clientes. Todo dia, pelo menos 5 minutos a respiração. Tem alguma contraindicação? Existe? Para respirar? Não, para praticar o yoga? Algumas posturas, sim. Tá. Se você tem, por exemplo, pressão alta, não pode fazer aquelas posturas de cabeça para baixo, Ah, invertida. Tá. Certo. Aí já é contraindicado. Por exemplo, é contraindicado. Yoga para gestante, várias posturas não pode fazer. Entendi. Em compensação, outras são excelentes. Agora, Arminda, tem algum exercício que você possa mostrar pra gente aqui, fora esse da respiração, para quem está em casa ter aquela motivação e de repente, a partir de agora eu vou praticar porque é necessário. O que daria pra gente fazer? Qual um exercício que a gente possa fazer? De respiração? Não, sem ser a respiração. Sem ser a respiração? Já partindo mesmo para a arte do yoga e a meditação. Certo. Todos os ingredientes que formam o yoga, eles são interdependentes. Um leva ao outro e vice-versa. Então, você trabalha as posturas para alongar, para trabalhar as articulações, para desbloquear a energia, desfazer registros de estresse, tá? Para você poder respirar direito e para poder relaxar e para poder os neurônios funcionar melhor, mas está tudo interdependente. Certo. Então, um exercício isolado vai prejudicar o objetivo, porque ele funciona como um conjunto, porque nós não somos só músculos, nós não somos só pele, nós não somos só ossos, Certo. Nós somos um conjunto, um sistema. Agora, aquela questão, quando fala em yoga, todo mundo fala, é aquela posição, que você até falou no começo do nosso bate-papo, de ficar assim. Não, assim não, assim você tá tenso. Eu tô tenso, né? Tem que sentar em cima dos ossos aqui. E assim, não tá tenso. Mas aquela
famosa pose de ficar com os dedinhos para baixo, fazendo assim. Isso é yoga? É o que representa de fato yoga? Aquela estatueta que eu te Como falou. você está aí, né? A estatueta que eu te falei de 5.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, estava assim. Ela estava assim. Por já? isso que caracteriza que é do yoga. Isso é a característica. Essa posição de lótus é a posição que caracteriza o yoga. Maravilha. E aí, todo mundo que tiver interesse pode fazer, não tem contraindicação, como ela disse, exceto se você tiver um ou outro problema de saúde. Mas eu tenho certeza que na sua casa você ficou motivado, principalmente na parte da respiração. Isso já começa. Eu, tô aqui, eu vou já vou fazer minha inscrição para ir lá, para aprender a respirar e ter um dia muito melhor. Eu queria agradecer a sua vinda ao nosso estúdio. Foi muito bom estar aqui. Foi muito prazeroso e aprendemos muito com isso. E deixar seu site, telefone do espaço, já que a gente começou, de repente tem muita gente interessada. Como é que eu faço para te encontrar? Na Barata Ribeiro 207, 102, perto do metrô Arco Verde. Pertinho? Perto da Praça do Inhangá. Ótimo. E dou meu celular? Tem site? Tem site. É que é um nome meio complicado. É www.yogamarramanu.com.br. Yoga? Yoga com Y, Marra, M-A-H-A, Manu.com.br. A gente coloca aqui no GC certinho o endereço para você não perder, para poder, assim que acessar o site, lá tem todos os contatos. Tudo. Na Barata Ribeiro 207, perto do metrô Arco Verde. Aí pode ir lá se inscrever e vai mudar de vida, né? Sim, para melhor. Para melhor. Olha só, gente. Ela, feliz da vida, tá aqui numa disposição e tá sendo exemplo para todos nós. Isso aqui é muito bacana. Adorei te conhecer, adorei que você tenha vindo. Obrigada pela atenção de todos. Eu vou deixar um desafio, eu gosto de deixar uns desafios no ar, que a produção fica assim, O que eu faço agora? A gente podia acompanhar uma aula lá no teu espaço, mostrar o teu espaço. Vai ser muito legal. Vou montar uma aula excelente. Podemos ir lá, porque aí a gente mostra no lugar, com as pessoas. Sim. E contigo lá, toda aquela dinâmica. Pode ser? Pode, claro. Tá marcado. Produção, se vira agora no stream para fazer e agendar aqui com ela, pra gente trazer na prática o que ela ensinou a gente aqui hoje no nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Obrigada a todos. E tem aí sucesso com todo mundo que vai lá fazer yoga. Eu vou lá também fazer. Vou começar a praticar. Espero você. Vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial. Vou respirar aqui, porque ainda tem muito assunto no nosso programa. 2 minutos eu volto já, não saio daí, eu faço parte do seu cotidiano.